Amém? Vocês estão bem? Graças a Deus, também estou. Você perceber tremendo aqui, é uma tecnologia nova que tem no tablet. É coisa fina. Só abrir aqui. Pois bem, vamos lá. Para quem não me conhece, me chamo Henrique. Sou esposo dessa maravilhosa mulher chamada Julie, pai do Pedro. E hoje, pela bondade e graças de Deus, venho trazer essa palavra para vocês, justamente no dia do meu aniversário. É algo inacreditável. Para quem me conhece mais tempo imagina, sabe muito bem o que estou falando. E engraçado como tudo aconteceu, né? Eu estava semana passada, terça-feira passada para ser mais exato, trabalhando, fazendo minhas coisas. Aí daqui a pouco veio uma palavra, né? E aí eu peguei e falei, caramba, palavra interessante, legal, vou estudar sobre. E aí eu fiz só um rascunho para não esquecer o que eu ia falar. Aí cheguei na terça-feira na academia com o Juan, que treina comigo, discípulo lá que anda comigo bastante tempo, e falei com ele, falei, caramba, Juan, o Senhor me deu uma palavra, vou escrever amanhã para não esquecer, e aí eu te mostro. Aí chegou no dia seguinte, quarta-feira passada, eu fui, comecei a escrever, aí falei, vou chegar em casa e vou estudar mais sobre, né, vou pegar a Bíblia de estudo, fazer um estudo mais detalhado. Na hora que eu pisei em casa, o pastorzão me manda mensagem, oi filho, tá podendo falar? Falei, tô sim. Aí ele, posso te fazer um convite? Aí eu, aí já comecei a rir, talvez de nervoso, talvez. Aí ele começou a falar, né, que estava querendo colocar para pregar, e ele perguntou por que eu estava rindo, e aí eu falei que o senhor havia acabado de me dar uma mensagem. Aí ele falou, quando que é? Aí eu falei, aí ele falou, quinta-feira. Eu falei, que bênção, a quinta agora? Aí ele, não, na semana que vem. Aí eu falei, caramba, que legal. E a Ju escutando a conversa. Bem tranquilo. A Ju, quando é, amor? Aí eu, quinta-feira que vem. Aí ela, caramba, no dia do seu aniversário. Aí o olho encheu d'água, já deu vontade de chorar. Então, caso eu chore, é por causa do aniversário. Deixa eu chorar ou não, hein? Tá bem? Então, gente, boa noite a todos. Estou muito feliz de verdade. Hoje a gente passou por uma semana, né? Que a gente veio agradecendo durante esse mês inteiro. Quem esteve aqui na conferência Gratidão sabe exatamente do que eu estou falando, da alegria que foi aqui. O Enzo, né, que é filho da Renalva, não sei se eles estão aqui hoje. Ele passou na minha frente andando aqui, cara. Eu conheço a Renalva desde quando eu tinha, sei lá, 5 ou 6 anos, que ela estudou comigo desde muito pequenininho. E a gente veio se reencontrar aqui depois de anos e anos que a gente não se via, a gente veio se reencontrar aqui. Faz tempo, cara. Aí a gente acabou se reencontrando aqui. E aí eu vejo o filho dela passando, andando aqui na minha frente, enfim. O Senhor tem feito maravilhas aqui na vida dessa igreja, na vida das pessoas que estão aqui. E o que eu vim compartilhar com vocês é justamente sobre isso. Eu estou contando isso aqui, mas já faz parte da pregação, então fica atento aí. E aí a gente tem visto o quão maravilhoso é caminhar com o Senhor. E o que é a beleza de encontrar a Cristo, de saber a quem você serve, de conhecer verdadeiramente o Senhor a qual nós servimos. E tem sido maravilhoso porque a gente vê a glória do Senhor se manifestando na vida das pessoas. Eu costumo dizer, a minha esposa talvez não goste tanto, mas quando eu vou contar alguma coisa, alguma história, eu gosto de detalhes. E geralmente essas pessoas que gostam de detalhes, elas são casadas com pessoas que não gostam de detalhes. Né? Acertei? Fala Deus. E geralmente é assim, a pessoa gosta de contar alguma coisa, gosta do detalhe, eu sou do detalhe. Então, quando as pessoas chegaram aqui, começaram a contar as coisas que aconteceram, os detalhes na vida de cada uma das pessoas. Pô, eu chorei sábado e domingo, quase o culto inteiro. E justamente por isso, porque você percebe o cuidado do Senhor nos detalhes. Você vê quão maravilhoso é, como o Senhor se importa com nós, justamente no detalhe. Eu acabei de contar algo para vocês aqui sobre a questão do meu aniversário. De repente você poderia estar pensando, mas isso aí é coincidência. Eu não creio. Eu creio no cuidado do Senhor, eu creio no presente do Senhor, eu creio que o Senhor separou esse tempo para eu estar aqui justamente falando com vocês e dividindo aquilo que Ele me deu. Lá na semana passada, sem eu saber o que era, para mim era só um estudo que eu ia fazer, mas não, quis o Senhor que eu compartilhasse essa palavra aqui com vocês essa noite. E aí eu vou colocar para a gente aí o Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler aí do 35 ao 51, vamos ler aí na NVT, por favor. Vamos lá, vamos ver se eu enxergo. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos.
Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que os seguiram. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviam o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar o seu irmão, Simão, e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então, André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja, você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o senhor é filho de Deus, o rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui nós te agradecemos, Pai, pela palavra que o Senhor nos deu. Pai, obrigado por compartilhar comigo primeiro, Senhor, obrigado por rasgar o meu coração primeiro. Não permita, Senhor, que a ansiedade, qualquer tipo de nervosismo tire aquilo que o Senhor já colocou em meu coração. Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor conduza daqui para frente, assim como o Senhor já tem feito essa palavra, e que os corações das pessoas que aqui estão sejam terra férteis, Senhor, para que essa palavra faça e crescer. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Eu acredito que muitos de nós já fizemos uma pergunta, né? Qual é a minha missão? A gente percebe que dentro dessa história, né, a gente vê muitos acontecimentos, muitas coisas acontecendo. E a gente repara e presta bastante atenção que algumas coisas chaves, algumas palavras chaves foram ditas durante essa passagem todas que nós lemos. E 2 palavras me chamaram muita atenção, que é justamente o tema da noite. Venham e vejam. A gente acredita que o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado e do juízo, né? A gente acredita, né, que a nossa fé está baseada justamente nisso. Então, qual é a nossa relação com isso? O que devemos fazer? A resposta é simples, porém profunda. A nós cabe o quê? O pregar a palavra, o apontar Jesus. Esse texto é maravilhoso, a gente começou a ler, se vocês puderem, depois vai destrinchando ele versículo por versículo para você extrair o máximo daquilo que Jesus quer falar nessa noite. E o que mais me chamou a atenção logo no início é que João Batista, ele identifica e ele fala: vejam, é o Cordeiro de Deus. E ali com João Batista tinha 2 discípulos com ele, 2 discípulos que o acompanhavam durante esse tempo. E a gente percebe que ele identifica Jesus, o Messias, como Cordeiro de Deus. Nós pegando a Bíblia desde o início, desde o Antigo Testamento, nós percebemos que o Cordeiro ele é um símbolo marcado pela questão de você fazer uma oferta, da questão da propiciação da oferta. Você coloca um cordeiro simples, um cordeiro limpo, totalmente limpo, para que o pecado daquelas pessoas de antigamente, eles fossem limpos, totalmente sarados por conta do cordeiro.
Então João Batista, ele indica, ali está o Cordeiro de Deus. Ele não indica um cordeiro qualquer. Ele não fala de um simples cordeiro, de um simples animal. Ele não está falando apenas de algo simples, algo que você pode colocar ali, matar e daqui a pouco você coloca outro no lugar daquele outro para poder gerar outra cura, outra manifestação de libertação. Não, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então não é um cordeiro que vai tirar o pecado de alguém de Israel apenas. É um cordeiro que veio para livrar todos nós que aqui estamos justamente dessa maldição, das amarras que nos prende. Então João Batista, ele faz essa declaração pública. Ali está o Cordeiro de Deus. E por que isso é importante? Historicamente, se você pegar e começar a estudar como era feito lá na época de Jesus, antes do Messias vir, muitas pessoas se proclamavam, autoproclamavam Jesus, se proclamava o Messias, o libertador. Só que essas pessoas caíam, porque era mentira, era uma falsa ilusão. E essas pessoas faziam isso justamente para poder enganar as pessoas e ter seguidores com eles, se beneficiar daquilo. Então, a declaração pública de João Batista acerca de quem era o Cristo, de quem era o Messias, de que ele era enviado por Deus, ela é fundamental. E aqui a gente começa a perceber que é exatamente isso que nós devemos fazer. Qual é o nosso papel aqui? Qual é o nosso primeiro papel? E é aí que a gente entra no nosso primeiro tópico. Ninguém ama aquilo que não conhece. Esse primeiro tópico, ele vem de uma frase, essa frase, ninguém ama aquilo que não conhece. Essa frase não é minha, gostaria muito que fosse, mas não é. Ela é de Agostinho de Hipona, um teólogo da época lá de trás, bem conhecido, filósofo, teólogo, escritor, pensador, enfim, bem inteligente. E ele fez essa frase, e essa frase ela serve de pontapé inicial para que a gente comece a destrinchar aquilo que a gente veio fazer aqui hoje. Por que ninguém ama aquilo que não conhece? Da onde que vem isso? Quando você, vou usar meu caso aqui para não colocar ninguém enrascado. Quando eu conheci a Júlia, há 12 anos atrás, a gente se conhecia, a gente começou a se conhecer. Só que a gente não se conhece igual a gente se conhece hoje. A gente vai crescendo num relacionamento. E à medida que eu a conheço, mais eu amo. À medida que eu conheço, mais eu me interesso por ela. Mais eu sei qual é a hora que eu devo falar, o que eu devo falar e se é que é para eu falar. Então tem hora que eu sei muito bem que não é um bom momento de eu abrir minha boca. Começo a perceber a bochecha um pouco rosada, a orelha meio que vermelha. Falei, acho que é uma boa hora de eu pegar o Pedro e dar um passeio estratégico na rua. Então tem coisas que a gente só vai conseguir criar a partir do momento que nós criarmos relacionamento. Então como amar aquilo que não se conhece? É impossível, porque você não vai saber agradar a outra pessoa, fazer aquilo que é devido, aquilo que a pessoa gosta. Hoje eu sei muito bem o que a minha esposa gosta. Eu chego em casa e tento, na medida do possível, fazer daquilo que eu sei que ela gosta. Mas eu sei também que na hora que eu piso na bola, eu sei que eu pisei na bola porque eu já conheço e eu sei que eu não fiz algo muito legal. Então o que eu faço? Perdão. E a gente vai crescendo em relacionamento. E o nosso relacionamento interpessoal, né, um com o outro aí, ele é assim, você vai conhecendo as pessoas, você sabe muito bem qual é a brincadeira que você tem que fazer com o outro, ou até onde você pode ir, como é que é o temperamento daquela pessoa, se ela está num dia legal ou não está, através desse relacionamento. Se nós, que somos humanos, nós somos assim, nós crescemos em relacionamento e vamos desvendando como a outra pessoa é, a partir desse relacionamento, imagina um Deus eterno. Como nós iremos desenvolver um relacionamento no qual nós vamos saber se Deus gosta daquilo que estamos fazendo ou não, se nós não o conhecemos verdadeiramente? Como você vai fazer algo para agradar Deus se você não sabe como agradar a Deus? Então fica algo muito superficial. Você acaba criando um ídolo. Por quê? Se o Jesus que você serve não é o Jesus revelado pelas palavras, pelas escrituras e pela Bíblia, o que você adora é um ídolo. Você criou um Deus fantasioso, você criou um Deus da sua cabeça, você criou um Deus no qual você moldou, e não a Bíblia. Então você não vai conseguir agradar ao Senhor se você está fazendo algo da sua cabeça.
Então como é que a gente faz para se relacionar? A gente busca conhecer. Então João Batista ali, ele teve um papel fundamental. João Batista, ele teve, uns versículos atrás, está no capítulo 1 de João, depois vocês vão lendo lá desde o início, inclusive é um dos evangelhos que eu mais gosto, se é que dá para escolher qual que é melhor, mas é um dos evangelhos que eu mais me identifico, porque, detalhes, conta coisas que o outro não conta. João é demais, ele chega ali, os outros 3 evangelhos, né, sinóticos, eles vão contando as histórias, tem coisa que só o João dá nome. As pessoas falam, um discípulo fez isso, aí João fala, não, foi Pedro. Ele gosta do detalhe, ele dá nome. Então é um evangelho que eu gosto muito. Então você percebe o João Batista fazendo isso, ele aponta para Cristo, porque ele conhece Cristo, e ele tem versículos anteriores, ele responde essa pergunta, porque ele começa a batizar, ele começa a fazer coisas que as outras pessoas faziam e achavam que era Jesus. Quando as autoridades da época chegam em João Batista e perguntam quem ele é, e você, quem é? João Batista fala que ele é apenas aquele que está preparando a vinda do Salvador, que ele não era digno de amarrar as sandálias daquele que estava por vir, que Jesus ainda ia ser anunciado. Então João Batista, ele sabe exatamente quem ele é, e ele sabia exatamente a quem ele estava apontando. E ali no início, graças a João Batista, os seus discípulos foram atrás de Jesus, ter o primeiro contato com Jesus. Porque de repente, se Jesus passa e João Batista não anuncia aquele é o Cordeiro de Deus, os discípulos continuariam com João Batista. Então aqui vai minha primeira pergunta para vocês, e principalmente para aqueles que discipulam, principalmente aqueles que tomam conta de pequenos ou grandes células, se está supervisionando, se está coordenando, enfim, aquelas pessoas que estão cuidando um dos outros. Vai uma pergunta em cima dessa reflexão que nós estamos fazendo. Para quem vocês estão apontando? Que Jesus vocês estão anunciando? É o Jesus bíblico? É o Jesus da palavra? Ou é um Jesus que você criou? Ou pior ainda, se é que há algo pior, você está conseguindo apontar o Jesus, ou você está fazendo discípulos para você mesmo? Porque João Batista, ele não estava interessado nisso. Tanto é que na primeira oportunidade que ele tem, que estavam os discípulos dele, ele aponta, o Cordeiro de Deus está ali, e os discípulos dele seguem. Se é uma pessoa que está a fim de gerar algo para ele, se está querendo criar discípulo para si próprio, ele não anunciaria, porque eu quero os meus perto de mim, eu quero aqueles que eu cuidei aqui do meu lado. Não, foi eu que cuidei. Você não está cuidando de ninguém para si próprio, você está apontando a Cristo. O discipular, a nossa missão, ela não é brilhar, a nossa missão é refletir a luz de Cristo, é apontar quem é Cristo. E foi isso justamente que João Batista ele fez. Ali está, sigam, é Ele a quem você deve seguir, é Ele a quem você deve adorar, é Ele a quem Deus enviou. Este é o Cordeiro de Deus. Em Filipenses 3,10 diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte. À medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, à medida que nós vamos ansiando, querendo nos tornar feito Cristo, a gente vai querer, não é querer, né? Mas a gente vai ter o sofrimento de Cristo. Talvez tenha passado por traição, talvez tenham passado por pessoas falando mal de você, talvez você tenha passado algumas pessoas te julgando daquilo que você faz, talvez você tenha passado por inúmeras coisas. Fiquem tranquilos, Jesus passou pelas mesmas coisas. Tirem da ideia de vocês que seguir a Cristo é algo fantasioso, é algo... vou viver uma vida intocável, sem acontecer nada comigo. Não, você vai passar sim por questões que às vezes você não queria passar, mas por amor a Cristo, por seguir a Cristo, por conhecer a Cristo, você vai passar glorificando o nome do Senhor. Então isso que nós devemos tomar para nós. Eu estou aqui para me tornar feito o Senhor, feito Cristo, vou passar pela vontade que Ele tem pela minha vida, por algumas situações que talvez o meu próprio ego não queira passar, mas eu vou passar para que eu me amolde
conforme aquilo que ele me fez para ser. Então, situações no qual eu vou passar, de repente você não vai passar. Ou vice-versa. Mas contente-se com a cruz que o Senhor te deu para carregar. Não fiquem se comparando. João Batista não ficou se comparando com ninguém, muito menos querendo tomar o lugar de Cristo. Ele veio antes, batizou, mas ele falava que aquele batismo ainda havia uma outra pessoa. Ele se reconhecia, ele sabia quem ele é, ele tinha identidade. Levante-se, perceba quem você foi feito para ser. Seja quem Deus fez você para ser. Não queira ocupar o lugar daquilo que não foi lhe dado. Não queira ocupar o lugar daquela outra pessoa só porque você acha que aquela pessoa está num status, num lugar melhor do que o seu. Isso não existe. Você não vai alcançar a felicidade fora daquilo que Jesus te fez para ser. Busque aquilo que o Senhor te fez para ser. Trabalhe em cima daquilo que o Senhor está te dando para o momento. Deixa que Ele tome conta de todas as outras coisas. E aqui, continuando, dando uma palavra de incentivo, de encorajamento a todos vocês para se tornarem feito Cristo. Jesus suportou a ousadia de Tiago e João, a instabilidade de Pedro e as dúvidas de Tomé, até que todos esses homens se tornassem feito Ele. A paciência, a sabedoria, elas são marcas registradas do discipulador. Aquiete sua alma. Acalme-se. Calma, vai chegar o momento certo de você falar, vai chegar o momento certo de você conduzir, vai chegar o momento certo de você apontar. Enquanto isso, ore, se acalme. Siga, conheça, reflita sobre a palavra que o Senhor já te deu. O que o Senhor já falou no seu coração? Você já sabe o que é para você fazer? Faça aquilo que o Senhor tem para você fazer, independente das outras pessoas. E seguindo, dentro daquilo que eu estava falando com vocês, sobre as duas palavras que o Senhor havia me dado, e foi da onde que surgiu essa ministração, e é o tema da mensagem, que inclusive é o tópico 2 agora, que vem falando sobre venha e veja. Essa declaração, se vocês prestarem atenção na hora que nós estávamos lendo os versículos, ela aparece duas vezes. A primeira foi Jesus, falando para os discípulos que o seguiam, perguntando o que eles queriam. O que vocês querem? E eles falaram que queriam seguir. E eles falaram assim, então venham e vejam. Para ele queria saber aonde que eles estavam, onde que Jesus estava indo, onde ele estava indo se hospedar. Jesus pede para ele seguir eles. Eu posso passar aqui 2, 3, 4 horas falando de Jesus para vocês. E vocês sentados no mesmo lugar ouvindo. Mas se o Espírito Santo não ministrar essa vontade de você sair do lugar de vocês e ir até o encontro de Jesus e conhecê-lo verdadeiramente, vai ser apenas mais um lugar que você está vindo, vai ser apenas mais um culto que você está vindo, e aqui vai se tornar apenas mais uma vez que você pisou a igreja. O convite da noite, o convite a ir, o convite a ver, é um convite para tatear, é um convite para passar tempo. Você percebe que eles foram às 4 horas da tarde, foi algo detalhado, às 4 horas da tarde. De repente poderia até falar 3h59, foi aquele horário exato, na hora que eles saíram para acompanhar Jesus. E eles passaram tempo com Jesus, passaram a tarde com Jesus. Eles entenderam que eles estavam falando com o Senhor, com o Messias. O que acontece depois desse momento? Eles saem de lá em disparada para falar o quê? Com seu irmão, para falar com seus amigos, para encontrar outras pessoas. Um encontro genuíno com o Senhor vai fazer seu coração queimar. Quem se encontra verdadeiramente com o Senhor, é impossível ficar calado. Todo mundo que tem um encontro verdadeiro com o Senhor, você quer compartilhar, você quer falar, você quer demonstrar, você quer contar detalhes daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Por quê? Porque o Senhor fez mais vida. Hoje eu tenho, eu acho que eu vou deixar mais para lá, senão eu vou começar a chorar. Hoje eu tenho a bênção de ter aqui amigos de infância. Estou vendo meu irmão Tete lá, tá o Thiago aqui, sua esposa Suelen, tá minha mãe, tá o Moca, enfim, tá o Charles, tá uma galera aí que eu cresci junto, e os meus amigos que me acompanham assim desde sempre, desde quando era muito novo. E quantos aniversários nós passamos de modo que não agradava o Senhor? Quantas vezes nós
nos entregamos e aquela falsa felicidade enchia o nosso coração e a gente achava que estava curtindo o melhor tempo da nossa vida. Pobre ilusão. Pobre ilusão. E é impossível eu saber daquilo que eu vivia e agora eu não compartilhar com aqueles que ainda não estão aqui. Ainda não estão aqui. É impossível eu saber que Jesus transformou a minha vida, transformou a minha família, transformou o meu modo de ver o mundo, transformou tudo que eu sou, me deu direção. Eu sei para que eu fui feito hoje e eu não querer parar com meus amigos que ainda não estão aqui, não viram, não conhecem o Senhor por completo e eu não querer compartilhar um pouco com ele. Seria muito ruim da minha parte, muito sujo da minha parte, eu saber que eles que tem um caminho de salvação, que tem um caminho de glória, que tem um caminho de bênçãos, que tem um caminho que vai mudar a vida deles, que tem um caminho que vai transformar a vida deles, e eu não anunciar isso. Foi isso que aqueles discípulos fizeram. Eles tiveram um encontro genuíno com o Senhor, com o Messias, com aquele que havia de vir para salvar toda a humanidade. A partir do momento que eles entendem isso, o que eles fazem? Eles saem disparada para contar aos outros. Eles saem disparada para poder compartilhar daquilo que o Senhor havia enchido o coração deles. E na sequência da mensagem, aparece acontecimentos, coisas no qual eu acredito que muitos de nós já devemos ter passado também. Às vezes você vai contar algo a alguém e essa pessoa de cara, logo de primeira, ela não vai aceitar. Talvez no momento que você começar a falar, talvez a pessoa realmente não vai te dar muita ideia. Acredito que já deve ter acontecido com alguém aqui, que você compartilhar Jesus com alguém e aquela pessoa às vezes nem deixar você terminar de falar. Chega a gerar até uma certa amargura no coração. Às vezes você ainda está com aquele lance do Pedro antes da conversão, ainda fica nervoso, a orelha esquenta, você fica meio agitado porque a pessoa não te deu ouvido para algo que é bom. Mas calma, calma. Hoje eu trago para vocês uma estratégia, uma excelente estratégia, que foi a que o Felipe usou. Você não está duvidando? Então vem e veja. Você não acredita que eu encontrei o Messias? Que nós estamos lá com ele? Então levante-se daí, vem e veja. Vem para cá, você está duvidando? Natanael, ele era conhecedor da Torá, se dizia conhecedor da Torá, dos livros que Moisés escreveu. Ele se dizia conhecedor da palavra, mas ele de repente estava fantasiando um Jesus no qual viria para acabar com tudo, para vir já na base da espada, terminando com todas as coisas. E na hora que ele escuta que o Messias estava vindo de Nazaré, ele questiona Filipe, ele diz, Nazaré? Mas pode surgir alguma coisa boa de Nazaré? Meus amigos, já escutei muito isso. E ainda continuo escutando. O Henrique? Você tá rindo? Para quem me conhece há mais tempo, é o Ney? Vocês têm certeza? É isso mesmo? Lá do Camorinha, lá de mesmo que vocês estão falando? Não pode ser. É isso mesmo, porque isso veio através da transformação, não é por mérito nenhum meu. É por aquilo que Jesus fez na minha vida e vai fazer na vida de quem quiser se entregar para o Senhor. Isso não é mérito, não sou exclusivo, isso está disponível. O Senhor veio para salvar a todos e é nisso que eu creio. Não tem filho predileto, tem filho que ouve e vai. Tem filho que deixa o ego de lado, deixa aquilo que se acha, como Natanael pensava que não poderia vir nada bom de Nazaré. Ele deixa os achismos dele, o ceticismo dele, e ele vai atrás de Jesus. Ele vai atrás para ver. Então, beleza. Já que você está falando, vou lá ver. Vou lá ver se é isso mesmo. Quanta falta de fé. E quantas vezes nós também não fizemos isso? Eu mesmo, quantas vezes não fiz isso? Criei algo na minha mente. Igreja Preta. Tô lá na Verome. E ainda para ajudar, a primeira vez que a gente foi na igreja, minha esposa que me levou, a Lorena que está aqui chamou minha esposa. Primeira vez que a gente foi na igreja, ainda era na antiga boate. Boate essa que eu, os abençoados aqui. Depois a gente conversa lá fora. Lá. A gente continua essa história aí. Boate essa que eu e meus amigos cansávamos de ir lá. Aí entra o debochadão. A gente vai ficar onde? Lá em cima, no camarote? O engraçadão, fazendo piada. Feito Natanael.
pode vir alguma coisa boa daqui de dentro, cá estou eu. Não é por mim, é pela revelação de Cristo, é por quem o Senhor é por quem Jesus é. Então, se teve jeito para mim, tem jeito para você, tem jeito para qualquer pessoa que quiser. Venha e veja. Você não está acreditando? Venha e veja. O convite somos nós que hoje conhecemos, feito Filipe conheceu lá atrás. O convite é dos Filipes. A missão de se revelar aos Natanaéis espalhados por aí é de Jesus. Cabe a nós, Filipes, hoje aqui, sair para anunciar. Entendeu que é o Cristo verdadeiro a qual você serve? Entendeu que Ele mudou sua vida? Entendeu que foi Ele que te tirou do lamaçal do pecado, te tirou daquilo que você era, da vergonha que você passava, e agora você é um homem íntegro e anda conforme os caminhos do Senhor, conforme a vontade do Senhor? Saia em disparado e vai chamar os Natanaéis que estão por aí espalhados. De que serve saber esconder? De que serve? Eu entender que eu achei um pote de ouro e eu não saí para falar que, caraca, eu tô rico. Caraca, tantas outras coisas a gente faz, sai por aí postando. Vou te dar uma moral, hein, Mateus? Botafogo esses dias ganhou, cara. Ô, glória, profeta. Então, assim, tantas outras coisas, às vezes, sabe? Não é relevante, não. Às vezes a gente tem nossos gostos, mas coisas que a gente não tem tanta importância como anunciar o Evangelho do Senhor, e a gente divulga, a gente bate papo, a gente discute, a gente fala, a gente se estressa, e aí na hora de falar de Jesus, cadê? Ele não nos impede de falar de coisas que a gente vive, não nos impede, mas fale do Senhor também, fale daquilo que Ele fez com você, fala daquilo que Ele te transformou. Qual é o Natanael que você precisa alcançar? A sua mente consegue hoje, enquanto eu falo, pensar em alguém? A tua mente hoje consegue refletir em alguma pessoa no qual você andou, no qual você conheceu, no qual você, sabe, teve uma infância, tem um carinho, tem um amor, como, sabe, de criação? Você tem alguém assim? Ele está aqui do seu lado? Não? Então cadê? Cadê o Natanael? A gente precisa compartilhar, gente. A gente tem muito, sabe, a gente tem muito temor em relação, e tem que ter mesmo, sobre a questão dos mandamentos, de não errar, de não pecar, daquelas coisas. Mas saibam que é pecado também você não ir pregar o Evangelho, porque isso é uma ordenança do Senhor. Isso não foi feito para só discipulador, não foi feito só para o pastor, não foi feito só para líder de célula, para supervisor. Isso é uma ordenança para todo cristão. Ide pregar o Evangelho. Às vezes você passa o dia inteiro com alguém e não fala uma vez do Senhor Jesus. Isso tem que te incomodar. Isso tem que fazer você refletir. A gente está aqui para isso. Nossa missão é essa. O que eu devo fazer na minha vida? Prega o Evangelho. Mas qual é a minha missão? Prega o Evangelho. No caminho te explica. Se quiser também. Prega o Evangelho. De repente, alguma pessoa às vezes te falou, assim como já me falaram também uma vez, sabe? Filipe, ele sai em disparado, eu creio eu, que com o olho brilhando ainda, daquele primeiro amor, daquele primeiro contato. Ele sai em disparada para contar para as pessoas. Aí ele encontra Natanael e fala, e acredito que o olho do Filipe estava brilhando ali naquele momento. E uma vez, assim que eu me converti, eu saía falando, já gosto pouco de falar, saía falando, conversando com um, conversando com o outro. E uma vez numa mesa de um restaurante, a gente estava jantando, eu lembro até hoje, uma pessoa pegou e virou para mim e falou assim: cara, esse primeiro amor é tão maravilhoso, o cristão mais antigo, mas isso passa, aproveita. Que crente é esse, Jesus? Que mané, isso passa. Isso tem que queimar cada vez mais, porque você conhece cada vez mais. Isso tem que gerar fogo no seu coração, isso tem que queimar no seu coração. Isso é verdade para você ou não é? Ou você está na empolgação? Porque empolgação aí sim passa. Agora um amor verdadeiro não. Um amor verdadeiro é para a vida. E vocês carregam o maior dos amores dentro de vocês. Saiam para pregar, saiam para falar, saiam para anunciar. É essa a vontade do Senhor. Então, se alguém algum dia falou alguma coisa desse tipo para vocês, eu declaro em nome de Jesus que isso caiu por terra hoje.
Eu declaro em nome de Jesus que a chama do primeiro amor, ela vai incendiar o teu coração. Eu declaro em nome de Jesus que as lágrimas que um dia escorreu no teu rosto, de amor, de falar por Jesus, ela vai voltar a escorrer. Eu declaro que aquele amor que você sentia quando você veio aqui na frente, ele tem que voltar a queimar. Os teus olhos precisam, você precisa disso. Se não cai mais, ajoelha, ora, pede para o Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai se revelar a vocês. Eu tenho certeza, porque isso é uma promessa. Aquele que busca, ele encontra. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, as lágrimas que um dia escorreu pelo seu rosto de amor por Jesus, ela voltará a cair. O amor de anunciar o Evangelho, ele voltará a acontecer. Acorda, geração. Tem um monte de gente aí fora esperando vocês saírem daqui com os olhos brilhando para falar com eles, para encontrar Natanaéis por aí. Esse é o nosso momento. Nós estamos vivendo algo lindo aqui nessa comunidade, sim, e vamos viver coisas melhores, ainda maiores. Eu creio nisso. E eu quero todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço, caminhando junto comigo. Às vezes não vão te entender, dá tempo, dê tempo, mas fale, pregue, saia para semear, saia para jogar semente nas terras. Uma hora floresce, uma hora o Espírito Santo pega, uma hora o Espírito Santo convence, uma hora fala. Não tente inverter o papel, não é você que convence. A sua missão é pregar, a sua missão é ir. Quem convence é o Espírito Santo. Então fale, aproveite as oportunidades, sejam intencionais. E agora, para a gente caminhar para o final, a gente vai para o tópico 3, que é Jesus te viu. Após aceitar o convite do seu amigo Filipe, Natanael decide ir ao encontro de Jesus. E é tão maravilhoso que depois dele quebrar essa barreira de falar assim, eu vou lá, eu vou quebrar esse orgulho meu e vou lá ver o que está acontecendo. Na hora que ele chega, Jesus espera nele abrir a boca. Ele fala, aí está um verdadeiro israelita, onde não há falsidade. Natanael toma aquele susto, aquele baque, nunca vi esse homem, de onde que você me conhece? E Jesus diz, eu te vi quando ainda estava debaixo daquela figueira, antes mesmo de Filipe te chamar. E aqui eu quero abrir só um parêntese para a gente pensar um pouco, usar um texto aqui para fazer a gente refletir sobre isso. Em 1 Reis 4:25 diz o seguinte: durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Você percebe que nesse contexto, fazendo refletir, usando aqui o texto para a gente fazer refletir naquilo que representaria a figueira, até porque o texto não nos dá mais informação acerca da figueira em si, o que era, onde estava, mas mostra que o Natanael, ele toma um susto quando ele fala que viu ele debaixo da figueira. Quem viu The Chosen aqui, você viu que eles colocaram bem assim, era uma figueira mesmo, ele estava lá queimando os sonhos dele. E aqui no 1 Reis que a gente acabou de ler, eu vou usar aqui para a gente conversar, que fala que Salomão, que todo Judá e Israel viveram em segurança, cada um debaixo da sua figueira. De repente, a figueira no qual você anda se escondendo de Jesus, anda se afastando de Jesus, anda achando que ali é o teu lugar de segurança, seja teu emprego. Talvez a figueira que te traz segurança seja status, seja dinheiro, seja família, qualquer outra coisa que você coloca no lugar do Senhor, isso é idolatria. Eu não posso usar o meu filho e minha esposa, que eu amo de paixão, o maior presente que o Senhor colocou na minha vida, minha família, mas eu não posso colocar eles acima do Senhor. Se eu achar que minha segurança está neles, eu estou tornando minha esposa, eu estou tornando meu filho ídolos, e o Senhor reprova essas coisas. Aonde você está colocando a sua segurança? Natanael, quando sai daquela figueira e ele vai ao encontro de Jesus, ele percebe que ali naquele momento ele conhecia a sua verdadeira segurança. Ele conhecia quem era Cristo, ele estava conhecendo
quem era verdadeiramente o Senhor para aquele a quem foi chamado, para aquilo que ele foi chamado. Tanto é que ele estava de repente pensando na vida, pensando em terminar com tudo, assim como muita gente já pensou em um monte de coisas desse tipo. Vou tirar minha vida, não sirvo para nada, sou um péssimo marido, sou um péssimo filho, só estou fazendo coisa errada. Só que quando você se encontra com o Senhor, Ele fala: ei, tu não é nada disso, eu não te fiz para isso. A sua verdadeira identidade, ela só é revelada quando você tem um encontro genuíno com o Senhor. Natanael só descobriu quem ele era a partir do momento que ele se encontra com o Senhor. O Senhor aponta para ele e fala: aqui está um verdadeiro israelita, aí está uma verdadeira pessoa, aquela pessoa que não nega, aquela pessoa que não mente. E de repente você está aí se achando o pior do mundo, a pessoa pior desse mundo, aquela pessoa que não tem futuro, que não tem nada, que não tem ministério, que não tem chamado, que não tem nada para fazer nessa vida. Mas quando você entrega a sua vida para o Senhor, Ele fala: aí está um verdadeiro cristão, aí está aquele que vai levar minha palavra, aí está um futuro pastor, aí está um futuro ministro de louvor, aí está um futuro apóstolo, aí está um futuro evangelista. Acorde, tem caminho para você. A sua identidade, ela só é encontrada a partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor. Ministério de louvor, por favor. Então, gente, a gente está caminhando para o fim, e eu espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido passar essa mensagem que o Senhor me deu semana passada para o coração de vocês. Eu espero, em nome de Jesus, que tudo aquilo que te prendia, que te amarrava, que te tirava da presença do Senhor, que tudo aquilo que você imaginava que era segurança para você, que tudo aquilo que você colocava acima do Senhor, ela encontre o seu lugar. Cada coisa tem o seu lugar. Minha família tem um lugar, o meu trabalho tem um lugar, os meus amigos têm um lugar, as minhas coisas para fazer têm um lugar. Cada coisa tem um lugar, e nenhuma dessas coisas ela está acima do Senhor. O Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu só consigo ser quem sou a partir do momento em que eu encontro o Senhor. E eu falo para você que, assim como Natanael um dia andou perdido, um dia você andou querendo desistir da vida, querendo jogar tudo pro alto, a salvação, a libertação, a demonstração de amor, a liberação de identidade, há sentido de destino, há caminhos, há situações no qual apenas o Senhor irá fazer por você, e mais ninguém, e mais ninguém. E eu creio que, em nome de Jesus, nessa noite aparecerão pessoas aqui na frente, após o apelo, entregando sua vida para Jesus. E nesse momento, em nome de Jesus, eu te convido, Natanael, saia debaixo dessa figueira. Jesus está aqui e Ele te viu sentado nessa cadeira. Ele te viu chorando, Ele te viu amargurado.